Nos últimos anos, milhares de hectares de terra foram comprados por estrangeiros no oeste da Bahia. O maior atrativo é o preço. Na década de 80, a expansão da agricultura brasileira trouxe para o oeste da Bahia centenas de agricultores, principalmente sulistas, a desbravar uma nova fronteira agrícola situada no Cerrado baiano. Passados quase 30 anos desde a chegada dos agricultores do sul do país ao oeste da Bahia, a região se consolidou como a maior produtora de grãos do Nordeste e uma das mais importantes do país. Agora, os agricultores brasileiros têm a companhia de investidores de todas as partes do mundo. Estabelecido no oeste baiano desde 2004, o americano Scott Shanks é um exemplo da presença estrangeira na região. O grupo que ele representa é formado por cerca de 100 investidores que já adquiriram 5 fazendas, na região conhecida como Coaceral, no município de Formosa do Rio Preto, próximo à divisa com o Piauí. O americano conta que para investir na região, fatores como o clima e a logística foram fundamentais para a decisão do grupo. E, sobretudo, porque aqui as terras ainda têm um preço atrativo em relação aos Estados Unidos. Em termos de valor, o que deve ser e o que é hoje, sim, é barato. Em termos do país inteiro, acho que Mato Grosso, todas as regiões têm isso, mas a Bahia ela deve ser valorizada mais e deve valorizar mais rápido. O presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia, AIBA, admite que a presença de produtores de fora do país cresceu muito rapidamente nos últimos 10 anos. Eles têm de 50 a 60 grupos, eles estão aqui em torno de 15% da área plantada. Nós, em princípio, na verdade, gostaríamos que os produtores nacionais brasileiros estivessem realmente nessas áreas, mas a gente sabe que uma economia globalizada não há por que a gente criar empecilhos maiores. A legislação brasileira estabelece limites para a compra de imóveis rurais por estrangeiros, mas não impõe barreira para empresas nacionais com capital estrangeiro. Em Brasília, o presidente do INCRA, Rolf Hackbar, fala sobre quais mudanças na legislação estão sendo estudadas para frear o crescimento da compra de terras por estrangeiros. Voltar ao entendimento que já existia na legislação, em que uma empresa nacional com 99% de capital estrangeiro tenha limites de compra de imóveis rurais do Brasil. Por exemplo, não pode comprar 2/3 de uma área do município, porque isto, na minha opinião, diz respeito à soberania do país, não ao xenofobismo. O capital nacional é bom, o estrangeiro é ruim. Não se trata disso. Nós queremos promover o desenvolvimento sustentável, estabelecendo regras e limites. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também comentou o assunto. O que tem que haver é regulação no país. Nós não temos que podar A, ou B ou C. Nós somos a favor do liberalismo, né? Que as pessoas, os empresários, os talentos possam prevalecer, que a iniciativa privada possa agir e que o governo, o Estado brasileiro, funcione como regulador. Segundo uma estimativa do INCRA, cerca de 33 mil imóveis rurais, algo em torno de 5,5 milhões de hectares, estão nas mãos de estrangeiros. E eu sempre fico impressionada com o talento dos artesãos brasileiros. Muitas vezes pessoas que não sabem ler ou escrever, mas que conseguem fazer maravilhas, como instrumentos musicais. Tudo de forma totalmente manual. Como um artesão que você vai conhecer agora. Ele é de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e fabrica flautas doces. Prestem atenção no som. Um artesão e um flautista. O elo entre os dois nasceu através da música. Seu Walter encontrou no latão a matéria-prima para fazer o instrumento que o amigo Lu da gaita procurava. Eu tinha uma flauta que durou 40 anos, tá? E eu saio pelo mundo tocando minha flauta, mostrando o meu trabalho. De repente, eu colocava ela numa bolsa e lá desapareceu a flauta. Foi isso que deu, mais ou menos, o incentivo de vir até o Walter. Com criatividade, o artesão fez todas as peças usadas para a fabricação da flautinha doce. O trabalho de confecção é todo manual. Ele corta rapidamente, mede o tamanho e já parte para outra etapa, a abertura da janela, por onde o ar vai passar. O próximo passo é fazer os furos. Esses são tudo uma grossura só. Os 3 primeiros. Esse aqui já é mais fino. E o 6º mais fino, o do mais grosso. E, além de ser mais grosso, ele é mais próximo um do outro, senão a nota não vai dar certo. A flauta doce começa a se desenhar.
Na hora do dobramento, usando apenas um pedaço de pau, seu Walter esbanja a habilidade. Com um molde no torno, ele termina de dobrar. Isso aqui é uma matriz, que é para enrolar a flauta. Por exemplo, eu acabei de enrolar essa pouca hora. Dá certinho. A grossura, tanto no final como em cima, dá tudo certinho. Nesse momento, o latão já ganhou cara de instrumento musical. Agora é hora da solda. Para fazer a embocadura, seu Walter usa a umburana. Ele diz que é madeira boa de trabalhar e que o cheiro é agradável. Corta, apara no esmeril e testa. Seu Walter lembra que foi muito difícil encontrar a medida certa para que o som saísse perfeito. Não foi fácil, não, mas com nossa perseverança nós conseguimos. A parceria entre os amigos já dura 6 anos. Até chegar à afinação perfeita do instrumento, foram mais de 3 anos de experimento. Mas a compensação já veio. Hoje, flautista e criador já são conhecidos em boa parte do Brasil e em alguns países do mundo. Qual foi a emoção que o senhor sentiu de vê-lo tocar a primeira vez com a afinação correta? A emoção foi tão grande de ver ele estar num palco tocando uma flautinha que foi feita por minhas mãos aqui. Aquilo para mim é um grande prazer, rapaz, um orgulho maior. Beatriz é uma aluna aplicada. Na sala de aula sempre faz as tarefas que a professora passa. Mas nas últimas semanas o rendimento dela não tem sido o mesmo. Eu não consigo fazer as atividades direito. A reclamação não é só de Beatriz. James se queixa de dor de cabeça e prefere fazer as lições em casa. A mãe da gente deixa a gente na área e fica mais fácil de fazer. Para poupar os alunos, a professora adaptou as atividades. Nós estamos procurando fazer umas atividades mais light, podemos dizer assim, mais mimeografadas, mais xerocopiadas. O ar está muito seco, a umidade está difícil. Durante as manhãs, a temperatura média na cidade chega a 38 graus. A umidade do ar já chegou a 13%, semelhante ao clima dos desertos. Por causa dessa situação, a Secretaria Municipal de Luiz Eduardo Magalhães reduziu o horário das aulas em meia hora. Quem estuda pela manhã vai para casa às 11 horas. Quem assiste aula à tarde sai às 5 horas. As aulas de educação física também estão mais leves. Não se pode forçar muito porque eles ficam com dor de cabeça, tontura. O clima quente e a baixa umidade têm afetado também outras cidades da região oeste da Bahia. Aqui em Barreiras, por exemplo, a população sofre com as queimadas. O fogo se espalha pela vegetação seca e piora ainda mais a sensação de calor. A fumaça também incomoda. A fuligem trazida por ela contém partículas tóxicas que provocam problemas respiratórios. Na casa de seu Antônio, quem mais sofre são as crianças. Meus meninos têm problema de rinite alérgica, minha menina tem asma. Então essa situação para a fumaça aí é deplorável para a gente que tem família, que tem filho pequeno, é terrível. Para amenizar os efeitos do tempo seco nessa época do ano, os médicos recomendam algumas medidas simples, mas eficazes. Umedecer mais o ar, né? Usando bacia com água, toalha molhada, que é para pelo menos amenizar esses resíduos que tem na atmosfera. Autoridades sanitárias da Bahia estão preocupadas com o baixo índice de vacinação contra a febre aftosa. Olá, bom dia. São 6 horas e 15 minutos. A campanha de vacinação contra a febre aftosa na Bahia está chegando ao fim e o número de animais imunizados está abaixo do esperado. O público-alvo do Dia de Campo são criadores que, por meio de palestras, estão aprendendo sobre a importância da vacinação contra a aftosa. A Bahia, que há 10 anos não registra nenhum caso da doença, tem um rebanho estimado em 12 milhões de cabeças. Só na região oeste do estado, o número chega a mais de 1 milhão. Seu Alcides, que possui 50 cabeças no município de São Desidério, é um exemplo de pequeno criador que aprendeu a lição. É preciso vacinar mesmo, né? É um mal contagioso, estraga a criação
Então nós temos que vacinar. O objetivo é vacinar 100% do rebanho e o prazo oficial termina no próximo domingo, dia 30 de setembro. Mas até agora aqui na região oeste, só 50% do gado foi vacinado, o que preocupa as autoridades sanitárias, já que a região oeste é estratégica no combate à febre aftosa, por fazer divisa com os estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Piauí. Grande preocupação nossa em atingir índices próximos dos 100% de vacinação, para que nós realmente temos assegurado que a doença não possa vir a atingir nossos rebanhos. Na primeira etapa da campanha, em março, o índice de vacinação chegou a 96%. O homem que aparece nesse buraco por trás das madeiras se chama Hélio Alves Queiroz. Aos 25 anos de idade, ele não tem noção dos atos que comete. A casa simples de tijolo aparente e chão batido, que ele divide com os pais e mais 11 irmãos, fica no povoado de São José do Rio Grande, a 29 quilômetros de Riachão das Neves, oeste da Bahia. A mãe, que se chama Dona Felicidade, conta que por volta dos 18 anos viu o filho mudar de comportamento e agir de forma estranha. Depois disso, Hélio foi internado várias vezes em hospitais para tratamento psiquiátrico em Brasília. As crises que demoravam a acontecer se tornaram cada vez mais frequentes. A corrente no pé foi a única maneira encontrada pela família para tentar controlar o rapaz. Correntado foi, sim. Foi isso aí. Por causa que não teve outro jeito. Porque nós mesmos, na hora de ficar com ele, nós não dava conta. Aí nós que teve, foi nós pegar ele e acorrentar ele. Hélio dorme no chão, em um cômodo com pouco mais de 4 metros quadrados. Para tomar banho, é preciso que 3 irmãos o segurem, o que é feito de 3 em 3 dias, devido à dificuldade. Mesmo acorrentado, Dona Felicidade conta que tudo que fica ao alcance das mãos dele é destruído. Na maioria das vezes, o Hélio fica assim, calmo, mas quando vem a crise nervosa, ele age com violência. Essa parede foi derrubada por ele durante uma crise e a cama onde ele dormia, ele quebrou. A corrente já deixou marcas no tornozelo de Hélio e, sem saber por que está assim há 6 meses, reclama. E pegaram e me amarraram, eu só consigo ficar aqui assim, eu não fico aqui no canal desse nada. Você acha que eu vou ficar assim, não espero que você tá aí para ficar que tal? Sem condições de oferecer tratamento adequado para o filho, a mãe pede ajuda. Se fosse assim, uma coisa que pudesse arrumar assim, um lugar para nós colocar ele, para ele ficar, aí para mim, aí eu achava bom.